é isso daqui que você está vendo. Olha só que maravilha. Isso é no meio do que seria a rodovia BR-259. E aí eu pergunto, aonde estão os deputados estaduais e federais que vêm de 4 em 4 anos pedir voto nessa cidade? E com que cara esses deputados estaduais e federais voltam 4 anos depois de ter passado por esses problemas e não ter ido em busca de solução? Mas é como eu sempre digo, os deputados não buscam soluções para os problemas porque eles não convivem com os problemas. Eles se contentam em viver em um gabinete em Belo Horizonte, em viver em um gabinete em Brasília e não convivem com os problemas da população. E essa é a situação em que a população vive. Não encontra soluções para os problemas porque os deputados, os nossos representantes, não convivem com esses problemas para buscar soluções para os mesmos. Olha só a situação do caminhoneiro, olha só. Presta atenção nisso, gente. Fala, parceiro. Triste a situação aí? Há quanto tempo você passa aqui pela BR-259? Já temos um bocadinho de tempo. E é sempre essa mesma situação? Depois da chuva tá bravo, viu? Prejuízo com o caminhão, dá pra bancar com o salário de caminhoneiro? Tá osso, bola, quebra bola demais, entende? Quando você olha com o olhar de quem busca a solução, você consegue encontrar dificuldade em resolver esse problema? De jeito nenhum. O que falta? Voltar a trabalhar, né? Bom trabalho, boa viagem, vai com Deus. Tá aí, caminhoneiro, vivendo todos os dias essa tristeza. E isso, tem uma carreta parada esperando ele passar para poder vir passar também, tá vendo? E aí, de repente, aqui no município, ficam brigando. A culpa é do DENIT, a culpa é do SAI, a culpa é da prefeitura. Gente, não importa quem é o culpado. O importante é que precisamos buscar soluções para esse tipo de problema. Não é uma situação isolada, não é um trechozinho ali que pegou para filmar só para criticar, não. Eu rodei 300 quilômetros para mostrar isso para vocês. Olá pessoal, eu sou o Ellerson da TV Bolsonaro e hoje estamos em Aimorés para mostrar para você um pouco da realidade das pessoas que trafegam pela BR-259 bem no centro da cidade de Aimorés. Olha só, aqui nós estamos bem na entrada da cidade, bem na entrada do perímetro urbano e começa uma rodovia federal, perímetro urbano, onde os carros, os caminhões, as carretas não conseguem passar a mais de 20 km por hora. Nesse trecho, por exemplo, você não consegue passar duas carretas de uma vez. Enquanto uma passa, a outra fica esperando, depois a outra passa e por aí vai. E eu vou mostrar para vocês lá na frente, bem no centro da cidade, onde a situação é mais crítica. Bora lá? Viu só a velocidade em que esse caminhoneiro passou pela rodovia? Olha só. Gente, nós não estamos falando de rua, de estrada de chão, de estrada vicinal. Não, nós estamos falando da BR-259, que é uma rodovia federal. E estamos falando do perímetro urbano dessa rodovia. Aí aqui na cidade fica, a prefeitura joga nas costas do DENIT. DENIT fala que não pode fazer porque está esperando o SAI fazer uma obra no trecho que seria a rodovia. E aí de repente fica aí, entre DENIT, SAI, prefeitura, segundo os bastidores aqui na cidade. E aí de repente o resultado para a população é isso daqui que você está vendo, olha só que maravilha. Isso é no meio do que seria a rodovia BR-259. E tipo, qualquer pessoa que passa por aqui não quer saber se isso se trata de uma rodovia federal, de uma BR. A primeira coisa que a pessoa pergunta é: nessa cidade não tem prefeito? Simplesmente é isso que a pessoa pergunta. E de repente você vê, olha só, isso era para ser um quebra-molas. E olha o jeito que está a situação, ó. Tá vendo? É triste, é caótico esse trecho da BR-259 no perímetro urbano de Aimorés. Vamos esperar passar uma carreta para vocês verem mais ou menos como é que é a situação de uma carreta trafegando por essa rodovia. Não dá para imaginar como é que os nossos deputados federais, estaduais, ainda não buscaram solução para essa situação vivida pelos moradores de Aimorés. Não dá para imaginar essa situação. E aí, de repente, eu estive aqui dia 1º de maio
nos eventos de 1º de maio e eu fiquei com vergonha pela cidade. Não tem lógica, não tem sentido, não tem como você imaginar, olha só. Não tem como você imaginar um descaso desse com uma rodovia federal em pleno perímetro urbano de uma cidade. Olha só, você vê aqui, ó, casas, tá vendo? Olha a situação dos carros. Aqui, ó, o carro tem que passar bem no cantinho porque o de lá não dá pra passar, tá vendo? Olha isso. Vamos parar aqui para esperar passar uma carreta, para você ver como é que é a situação. Olha só. Olha só. Quando chega nesse trecho aqui, ó, os caminhoneiros eles têm que passar por essa via aqui, ó, que é a contramão. Você não vê marcação de mão e contramão, mas aqui é onde os carros sentido da direita seguiriam e de repente, olha onde esse caminhão vai passar para fugir do buraco. Olha a situação. Isso é o perímetro urbano da BR-259 na cidade de Aimorés, tá vendo? É uma vergonha. Não dá para imaginar que os nossos políticos veem essa situação e não conseguem buscar providências para esse problema. Não dá para imaginar como é que a população de Aimorés se sente convivendo com esse problema ano após ano, aguardando que os seus políticos tomem uma atitude, que solucionem o problema e de repente a solução para esse problema nunca passa de esperança, nunca passa de acreditar que o amanhã vai ser melhor. É sempre isso. A população segue acreditando que o amanhã vai ser melhor, mas esse amanhã melhor nunca chega. E de repente a pessoa tem que conviver dia após dia com o perímetro urbano de uma rodovia federal nessa situação. Essa é a situação do perímetro urbano da BR-259 na cidade de Aimorés, Minas Gerais. Olha isso. Olha isso. Como diz o senador Marcos Rogério, vai vendo, Brasil, vai vendo. Olha esse carro. Ô, gente, é de ficar transtornado. É de deixar qualquer um transtornado ver uma cidade nessa situação. Olha só. Calçamento das ruas é de bloco ainda. Até aí normal, pelo menos está calçado. Mas o asfalto da BR-259 nessa situação, isso sim é estarrecedor. Não dá para compreender, não dá para encontrar um motivo plausível para uma cidade permanecer com o perímetro urbano de uma rodovia federal desse jeito. Não dá para entender a cara de pau, a coragem dos nossos políticos em manter uma situação dessas, em submeter a população de uma cidade a essa situação. Olha os buracos, no meio do que seria a rodovia BR-259. Olha só isso. Isso é no meio do que seria a rodovia BR-259. Tá vendo? Não estamos falando de estrada vicinal, não estamos falando de estrada de chão. Estamos falando da rodovia BR-259 que liga Governador Valadares ao Espírito Santo. Nós estamos em Aimorés. Pelo amor de Deus, tira os buracos. Essa é a ideia, rapaz. Tá difícil, viu? Viu o motorista falando, pelo amor de Deus, tira esses buracos. Gente, não estão pedindo nem sequer uma pista nova. Não estão pedindo sequer um calçamento novo. O cara disse, pelo amor de Deus, tira esses buracos. Ou seja, para a população, uma operação tapa-buracos já ajudaria a resolver o problema. Mas nós não estamos falando de uma obra milionária. Estamos falando de um trecho de aproximadamente 2 quilômetros que precisa ser asfaltado. Estamos falando do trecho de uma BR, de uma rodovia federal, que precisa com urgência ser asfaltado. E de repente, o que a população está cobrando é simplesmente que se tapem os buracos. Só isso. Olha isso. Isso aqui ainda é a rodovia BR-259, tá vendo? Os carros que vêm do sentido de Governador Valadares, vêm ali de onde aquela carreta está vindo ali, ó. Fazem a curva aqui
e seguem em sentido Espírito Santo. Essa é a situação. E olha só, vamos esperar aquela carreta passar por aqui para você ver como é que a carreta passa. Para você ver como é que é a situação dos caminhoneiros que trafegam por essa rua. É triste. É um caos. É uma vergonha. E aí eu pergunto, aonde estão os deputados estaduais e federais que vêm de 4 em 4 anos pedir voto nessa cidade? E com que cara esses deputados estaduais e federais voltam 4 anos depois de ter passado por esses problemas e não ter ido em busca de solução? Mas é como eu sempre digo, os deputados não buscam soluções para os problemas porque eles não convivem com os problemas. Eles se contentam em viver em um gabinete em Belo Horizonte, em viver em um gabinete em Brasília e não convivem com os problemas da população. E essa é a situação em que a população vive. Não encontra soluções para os problemas porque os deputados, os nossos representantes, não convivem com esses problemas para buscar soluções para os mesmos. Olha só a situação do caminhoneiro, olha só. Presta atenção nisso, gente. Fala, parceiro, triste a situação aí? Há quanto tempo você passa aqui pela BR-259? Ah, já tem um bocadinho de tempo. E é sempre essa mesma situação? Ah, depois da chuva tá bravo, viu? Prejuízo com o caminhão, dá pra bancar com o salário de caminhoneiro? Tá os bola, quebra mola demais esse trem aqui. Quando você olha com o olhar de quem busca a solução, você consegue encontrar dificuldade em resolver esse problema? De jeito nenhum. O que falta? Voltar a trabalhar, né? Bom trabalho, boa viagem, vai com Deus. Tá aí, caminhoneiro, vivendo todos os dias essa tristeza. E isso, tem uma carreta parada esperando ele passar para poder vir passar também, tá vendo? Essa é a situação vivida pelos moradores. Tá vendo? O caminhoneiro disse, é uma vergonha uma cidade dessa. A pessoa que passa por esse problema, ela não está preocupada se o problema, se a culpa é do prefeito, se é do DENIT ou de quem quer que seja a responsabilidade de resolver. A preocupação da pessoa é que o problema seja resolvido. E de repente a primeira crítica que vem na cabeça do viajante que passa por aqui é que a culpa é do prefeito. A primeira coisa que a pessoa pensa é, essa cidade não tem prefeito. E eu não estou aqui para criticar prefeito. Eu estou aqui para perguntar para mim e para todos vocês que estão acompanhando a gente, aonde estão os deputados que mandam recurso para essas cidades e não fiscalizam a execução do dinheiro que eles mandam. Esse é o problema. Aí de repente, nunca se jorrou tanto dinheiro federal nos estados e municípios para a população ficar convivendo com isso. Não dá para você imaginar. De fato não dá para você imaginar. Você vê deputados estaduais, deputados federais, senadores falando, ah, eu mandei tantos milhões para aquela cidade, eu mandei tantos milhões para aquela outra cidade. O governo federal falando, nunca se investiu tanto nos estados e municípios e de repente, cadê o dinheiro que deveria ser usado para resolver esse tipo de problema e não resolve? Adianta enviar milhões para as cidades e não fiscalizar a execução desse dinheiro? Adianta mandar milhões para as cidades e para os estados e municípios e não fiscalizar onde esse dinheiro está sendo investido? Porque a gente sabe que nas câmaras de vereadores de cidades pequenas, a campanha do vereador é feita prometendo trabalhar ao lado do prefeito. Como trabalhar ao lado do prefeito? O papel do vereador não é fiscalizar o trabalho do prefeito? Imagina se você soubesse que os policiais da sua cidade estão trabalhando ao lado dos criminosos para combater a criminalidade. Você ficaria feliz? A mesma coisa é o vereador. Se o papel do vereador é fiscalizar e punir o prefeito, como é que o vereador pode pensar, pode cogitar a possibilidade de trabalhar ao lado do prefeito? Não tem que trabalhar ao lado, tem que legislar, tem que fiscalizar, tem que buscar melhorias, tem que cobrar. E em caso do prefeito não trabalhar, tem que tirar o prefeito do cargo e colocar alguém que vá trabalhar. Porque nunca se viu tanto dinheiro nas prefeituras, nunca se viu tanto dinheiro público nos estados. E de repente a população tem que conviver com isso. Olha só, mais uma carreta, deixa eu virar a câmera para você ver aqui. Olha só a velocidade que aquele carreteiro está vindo. Olha essa situação. Mais uma vez um sofrimento para passar na curva. Ele está vindo cá no canto da contramão para tentar se livrar do buraco. E olha só. Olha essa situação. Parece que ele vai tentar passar por fora dessa rua aqui para evitar os buracos. Gente, é inacreditável.
a cara de pau dos nossos políticos, vendo a população ser submetida a esse tipo de situação, a esse tipo de constrangimento, e de repente passa um morador com o carro e tudo que ele diz é: pelo amor de Deus, tampa os buracos. Olha só, mais uma vez, 3 carretas passando pela BR-259, pela BR-259. Isso é o que você vê da BR-259 no perímetro urbano, na cidade de Aimorés. Tá vendo? Isso é o que você vê da BR-259. E olha a velocidade do caminhoneiro. Olha essa situação. Olha a situação. Olha a velocidade que o cara tem que passar para conseguir se desviar dos buracos, para tentar não destruir o caminhão. Tá vendo? É triste. Olha só, a carreta teve que parar para esperar os caminhões que já estavam passando. Tá vendo? A carreta segue parada ali, ela não consegue seguir com os caminhões passando. Tá vendo a situação? Essa é a situação do perímetro urbano da cidade de Aimorés, em Minas Gerais, divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Tá vendo? Mais caminhão. Olha a situação, gente. Olha a roda dianteira ali para você ver o trabalho que vai ser para as rodas fazerem a curva. Olha isso. Graças aos buracos, o caminhão quase tomba. É inacreditável. É inacreditável a cara de pau de um deputado federal, de um deputado estadual vindo a cidade dessa pedir voto. Vamos seguir mais adiante para você ver que não é um trecho isolado. Olha só, não é um trecho isolado. Nós estamos seguindo aqui sentido quem vai para Governador Valadares. Sentido quem vai para Governador Valadares, a situação segue. Olha só que maravilha. Olha isso. Vê a situação. Não é uma situação isolada, não é um trechozinho ali que pegou para filmar só para criticar. Não. Eu rodei 300 quilômetros para mostrar isso para vocês. Eu vim de Periquito, Minas Gerais, para mostrar para vocês essa situação vivida pela população de Aimorés. É inacreditável. É inacreditável o político ter coragem de bater na porta dos moradores para pedir voto, tendo convivido com isso por mais de 4 anos, e não ir em busca de soluções. Olha só. Isso é o que seria a entrada da garagem do dono dessa casa. É quase impossível entrar na garagem dessa, tamanho os buracos na estrada. Olha só. Como diria o senador Marcos Rogério, vai vendo, Brasil, vai vendo. Infelizmente, graças aos políticos que nós elegemos ano após ano, nós temos que conviver com essas situações. Aonde está a cabeça do eleitor que continua reelegendo essa galera? Aonde está a cabeça do eleitor que vota nesses deputados estaduais e federais a pedido de prefeitos e vereadores que os obrigam a conviver com essas situações? Prefeitos e vereadores. Porque se os prefeitos e vereadores cobrassem dos deputados federais, estaduais, dos senadores, que buscassem soluções para esses problemas não existiriam. O problema é, prefeito e vereador cobra do eleitor, cobra do morador. Ele tem medo de cobrar de quem está acima dele, que no caso é o deputado. Ele não pensa que o deputado, para ser eleito, precisa dos votos do morador da sua cidade. E de repente acaba se omitindo. Olha isso. Gente, nós não estamos falando de uma estrada vicinal, nós estamos falando de uma rodovia federal, BR-259, que passa por Aimorés. Esse é o perímetro urbano da rodovia 259 e olha a situação da BR. Olha a situação. Eu vim de Periquito, quase 300 quilômetros de distância, para mostrar isso para vocês. Infelizmente, essa é a realidade vivida por muitas cidades, por muitas das nossas cidades. E você viu ali atrás o caminhoneiro falando, não tem prefeito nessa cidade? O problema é, a prefeitura não consegue fazer uma obra desse tamanho, cobra do DENIT. O DENIT deixa de fazer por falar que é obrigação da prefeitura. Aí de repente ambos falam que a Copasa precisa fazer uma obra e que por isso não pode fazer ainda. E fica esse jogo de empurra e quem sofre com isso é a população.
Infelizmente, a corda, nesse caso, sempre arrebenta para o lado mais fraco, que é a população que fica pagando os pecados por isso. Imagina a situação de um morador às margens de uma BR. É, uma BR, isso é uma BR. BR 259, que liga Minas ao Espírito Santo. Imagina a situação de um morador que mora às margens dessa BR com essa poeira. Imagina quando o motorista solta o escapamento que levanta aquela poeira. Não dá para imaginar a vida de uma dona de casa mantendo a sua casa limpa nessa situação. Não dá para imaginar uma dona de casa mantendo a sua casa limpa, arrumada, organizada, com a cidade nessa situação, gente. E como eu disse, não estamos falando de uma tragédia que aconteceu, fez a BR ficar desse jeito. Não. Estamos falando de anos de descaso que fazem com que um trecho de uma BR fique desse jeito. Essa é a situação. Aonde estão as pessoas com responsabilidade de resolver esse problema? Não resolvem. E de repente quem sofre com isso é o coitado do pagador de impostos. É o coitado do caminhoneiro que sofre tendo que bancar manutenção de caminhão para passar numa rodovia dessa. Isso sabendo que ele já paga impostos a perder de vista, que ele já paga boa parte do pouco que ele ganha em impostos para ter que passar, para ter que engolir uma infraestrutura dessas. Olha só. BR 259. BR. Esse é o perímetro urbano da BR 259 na cidade de Aimorés. Tá vendo? A pergunta que fica no ar é: aonde estão os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais que impõem a população de uma cidade a uma situação dessas? É uma pergunta simples. Cada um tem o papel de fiscalizar, de denunciar, de cobrar. E cadê o papel que deveria ser cumprido no exercício da sua função pelo qual eles recebem salário todo mês? É difícil. A dona lavando a varanda ali? Dá pra manter a casa limpa? Não, de jeito nenhum, tá horrível. Aqui, passando pelo perímetro urbano da BR-259, encontramos a Dona Amália lavando a calçada da sua casa. Dona Amália, há quanto tempo a senhora convive com essa rua desse jeito? Ih, meu filho, nós temos muitos anos, tá? Muitos anos. Muitos anos. Na opinião da senhora, o porquê disso continuar desse jeito? Por que que os políticos eleitos não buscam a solução para esse problema? Ó, eles jogam que é o problema que sai e não resolve do esgoto. A rede de esgoto aqui também não vale nada. Aí a DENIT também fala que não é, que quanto sai não fizer, eles também não resolvem nada. Aí fica sem um empurrando pro outro, entendeu? E a senhora consegue manter a sua casa limpa em meio a tanta poeira? Não, de jeito nenhum. Se quiser olhar, mas vai lá e olha a varanda pra você ver. Não dá conta não, olha aqui como é que tá aqui. Olhando para essa situação, a senhora se sente representada pelos políticos que vêm de 4 em 4 anos na sua porta pedir voto? De jeito nenhum, nem adianta vir na minha porta pedir voto. Nem adianta. Tá aí. É, não dá não, meu filho. Falamos com a Dona Amália, que mora aqui às margens do que seria a BR-259. Obrigado por falar com a gente. Seria. Obrigado por falar com a gente. Ainda pergunta, cadê o prefeito da Me cidade? perguntaram ali agora. Aí eu fui fazer, não sei. Eu vou fazer o quê? A questão não é simplesmente criticar o prefeito, brigar com o prefeito. A questão é, precisa de solução. É lógico. E ele foi eleito para buscar essa solução. Os deputados que vêm aqui pedir voto têm responsabilidade sobre uma solução. E aí, de repente, tá a senhora lavando a calçada. Não, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Essa é a situação da calçada que a Dona Amália tá lavando, ó. Direto desse jeito. Foi a senhora ou os filhos que sujou isso? Não. Essa é a situação dos moradores que vivem às margens do que seria, como eu disse, a BR-259. Dona Amália, muito obrigado por falar com a gente. Agradeço. Pois é, tá aí, TV Bolsonaro. Tem que os deputados todos, né? Os vereadores, os prefeitos, tudo correr atrás, né? Tá aí, pessoal, olha só. Falamos há pouco com a Dona Amália. E mais carretas. Olha a situação dessas carretas. Tendo que trafegar a essa velocidade num trajeto de cerca de 2 km. Num trajeto de cerca de 2 km. Imagina o desgaste desses caminhões tendo que passar por uma estrada dessa. Imagina.
Olha só, vamos tentar falar com o caminhoneiro aqui? Olha essa situação. A carreta nova, carreta zero, sendo colocada, chega a dar dó da carreta. Carreta zero sendo colocada para trafegar numa rodovia dessas, olha só. Olha isso. Vamos seguindo adiante, gente. Mostrar para vocês mais um pouco desse trecho do que deveria ser BR-259. Eu a pé, eu consigo andar mais rápido do que a carreta, só para você ter uma ideia. Mas vamos seguir aqui para você conhecer mais um pouco do que deveria ser a BR-259 na altura do perímetro urbano em Aimorés. Cerca de 3 quilômetros de estrada, cerca de 3 quilômetros de perímetro urbano da BR-259 nessa situação. E a pergunta básica que a gente faz é: aonde estão os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, os nossos prefeitos, os nossos vereadores que não buscam soluções, que não buscam solução para esse problema? E aí de repente a população tem que conviver com essa triste realidade. Você viu ali o sofrimento da dona Amália, não conseguindo ou tendo que lavar a calçada que dava para rapar de enxada. Dava para rapar de enxada a sujeira que estava na calçada. E aí de repente ela falando comigo ali que ela não consegue manter a casa limpa, que as paredes da casa dela estão todas cheias de poeira e não tem como lavar, porque você lava, daí a meia hora tá sujo de novo. Essa é a realidade vivenciada pelos moradores de Aimorés. Pois é. Então, como você pode ver, essa é a situação crítica em que se encontra a BR-259 no perímetro urbano dessa BR, na cidade de Aimorés, em Minas Gerais. É a última cidade na divisa com o Espírito Santo e hoje nós viemos para mostrar a realidade vivida pela população, pelos viajantes, pelos caminhoneiros que trafegam por essa rodovia, por essa BR, todos os dias, tendo que conviver com os buracos em um trecho de pouco mais de 2 quilômetros. Que para resolver não é tão difícil, bastava ter vontade. Bastava se preocupar com o seu próximo, com o bem da população, para ir em busca de solução. É cerca de 3 quilômetros de uma rodovia federal que precisa ser calçada. Ah tá, a culpa é do Bolsonaro. Não, não é. A culpa é dos políticos que nem sempre fazem com que esses problemas cheguem lá. O prefeito, o vereador se contentam com aquelas migalhas que os deputados federais, senadores e deputados estaduais enviam para a cidade e esquecem de cobrar melhorias para um trajeto, para uma rodovia como essa. E aí aqui ficam brigando. Bom demais! E aí de repente, aqui no município, ficam brigando. Ah, a culpa é do DENIT, ah, a culpa é do SAI, ah, a culpa é da prefeitura. Gente, não importa quem é o culpado. O importante é que precisamos buscar soluções para esse tipo de problema. Não é justo que a população pague por isso todos os dias. Não é justo que a população, que caminhoneiros tenham que conviver com esses problemas todos os dias. Não é justo que o pagador de impostos... Bom demais! Não é justo que o pagador de impostos tenha que ser submetido a esse tipo de situação todos os dias. E até quando você vai continuar votando em políticos que fazem você conviver com isso? Que te impõem esse tipo de situação, que te fazem se submeter a esse tipo de problema. É hora de pensar, é hora de refletir, é hora de mudar. Eu sou o Wellerson Oliveira, é contra isso que nós lutamos. É esse tipo de realidade do brasileiro que precisa ser mudado com urgência. Que Deus abençoe você e sua família e sigamos acreditando que juntos nós podemos mudar esse país. Que Deus abençoe você e sua família. Fiquem com Deus.